Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do NEP GCL. E hoje, no dia 12 de maio de 2026, prosseguimos aqui com o estudo do capítulo 15 de João, que é uma parte da proposta nossa desse ano, que é o Sermão do Cenáculo, né? Então, estamos na segunda semana do capítulo 15. Então, como é de praxe para nós, vamos só dar uma lida aqui rapidinho no que a gente já viu semana passada. Esse é o início do capítulo, né? Na semana passada nós fomos até os 5. Então, só lendo rapidinho, só para puxar um pouquinho aí na memória. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Até aí a gente foi. E o que fica para iniciar hoje é esse sexto aqui. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Na verdade, é como se ele tivesse, como não, ele está repetindo, na verdade, o que a gente já viu nos versículos anteriores, né? Então, só ressaltando mais uma vez, que a gente já comentou isso, né? Mas só repetindo mais uma vez que isso é de praxe, aí, tanto no Evangelho de João, como nas falas de Jesus, não é que ele está falando duas vezes a mesma coisa, ele está repetindo o mesmo enfoque, né, a mesma ideia, mas sempre tá voltando ou com uma palavrinha diferente, ou acrescentando um detalhe a mais, né, para que o entendimento, isso realmente quando exige um entendimento mais profundo, né? Então, sempre um detalhezinho a mais e sempre de maneira didática ele vai repetindo as coisas que realmente são consideradas mais profundas, mais importantes, né? Então, repetindo, se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Mas vamos lá. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora. Alguém é um pronome indefinido, que quer dizer alguma pessoa, determinada pessoa. Não tendo especificado quem, Jesus nos fala que todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos a serem encaminhados dessa forma. Pois ele expressa dizendo assim um dos artigos da lei de Deus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso já está lá em Mateus também, no capítulo 15, né? Então, já foi uma fala dele em outros momentos, né? Sobre permanecer em mim, já falamos nos comentários anteriores, falamos bastante, né, nas reuniões anteriores, né? Importa-nos agora analisar a expressão lançado fora, que também falamos um pouquinho, né, na semana passada, mas vamos aqui, já que está no versículo de hoje, né, vamos falar sobre ele. A lei a que tanto temos nos referido é, em sua manifestação mais simples, amor. A lei divina é a lei do amor, né? Tudo que é contrário à prática do amor está discordante com a lei. Só um instantinho, gente.
Conta-se que aqui vem uma história interessante aqui, mais uma curiosidade, na verdade. Conta-se que anos antes de o Senhor se manifestar ao mundo em sua missão de educador, um grego apresentou-se a Shammai. Shammai, vocês lembram, né, um sábio da época, um rabi muito famoso da época, né? Na época de Jesus tinha duas escolas mais conhecidas, né? Dois rabinos mais conhecidos, Shammai e Hillel, né? Shammai era mais rígido e Hillel era mais condescendente com as questões, né? Então, olha, o que ele pede para Shammai? Desejo converter-me, ensina-me toda a lei enquanto eu posso ficar numa perna só. Um pedido dele para Shammai, né? E Shammai acha isso um absurdo, então Shammai o escorraçou e ele foi para Hillel. Hillel, ou Eliu, né? Depende aí. Também mestre daquele tempo, pedindo o mesmo, ele pediu o mesmo. E aí Hillel, que tinha uma maneira muito diferente, né, de entender as questões, né? Ele responde para a pessoa: faze ao teu próximo o que desejas para ti. Esta é a lei. Todo o resto é comentário. Então, foi Hillel que colocou também a questão, reduziu todos os 10 mandamentos em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi ele que colocou isso, né? Então, Hillel tinha uma maneira diferente de encarar toda a lei mosaica, né? Só uma curiosidade aí. Desta forma, mas por que é colocado isso aqui? Porque faze ao próximo o que desejas para ti, essa é a lei, ou seja, é o amor, né? Que foi o que a gente colocou aqui atrás, né? Que a síntese da lei divina, o que é? É o amor, né? É o amor. Então, fazer ao próximo o que você gostaria que ele fizesse para você é amar o próximo, né? Dessa forma, quando ficamos à margem da lei, sofremos os impactos com que ela nos impulsiona para adiante por meio de seus mecanismos de correção. Esse termo é muito interessante, né? A gente chegou a comentar semana passada, né, com relação ao arranca, o ramo, né? O que a gente comentou, né? Que não é que é simplesmente deletado, mesmo porque a gente não tem como ser deletado, né? Que a gente somos espíritos imortais, né? O fato de essa expressão, né, arrancada, ela tem que ser entendida como recolocado, vamos dizer assim, reconduzido, né, redirecionado, né? E redirecionado como? Né? Para uma condição que seja mais apropriada para o crescimento dele naquele momento, naquele patamar evolutivo que ele está. Né? Ou seja, são os mecanismos de correção, que tanto pode ser uma coisa mais leve, um aborrecimento, talvez, aí, uma enfermidade, como pode ser uma reencarnação dolorosa, ou como pode ser também a gente comentou, falamos sobre o exílio, né? O exílio da. Opa, peraí. Como comentamos o caso dos capelinos, né? Então, e tudo isso são mecanismos de correção, né? Uma reencarnação que você é recolocado numa condição diferente, né? Enfim, são os mecanismos da justiça divina, né? São os mecanismos de correção, os mecanismos de sublimação dos sentimentos desviados que a gente tiver, né? Assim, ser lançado fora é estar sujeito às intempéries provocadas por sua condição. Intempéries estas que variam em intensidade de acordo com o grau de rebeldia da criatura. Né? Quanto mais rebelde, quanto mais distante ele estiver das leis divinas, mais complicado pode ser essa correção, né? Podendo ir desde um pequeno corretivo até mesmo a um exílio em mundos mais atrasados, com fins reeducativos, que é o que a gente colocou como exemplo os capelinos, né? Que vieram para cá, ou muitos daqui encarnados que talvez sejam encaminhados aí para outros mundos, né?
E na sequência, né? Vamos voltar aqui, ó. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhe, no lança no fogo e ele queima, né? Vamos ver o que procede aqui. Como ramo e seca. Então, o que é colocado fora, como o ramo que é colocado fora, ele seca. Comparando o discípulo ao ramo, Jesus nos mostra que o ramo, se separado da videira, seca. Assim, o discípulo que não estiver unificado à sua fonte geradora de recursos, que é a vivência coerente com os ensinos do mestre, também seca, ou seja, não produz nada de bom, como já anteriormente comentamos bastante, né, semana passada. Então, o ramo que é retirado, né, que é tirado da videira, ele não recebe mais a seiva, né, a seiva da videira, né? E o que representa essa fonte de recursos aí, minerais, materiais, que o ramo deixa de receber, né? Para nós, trazendo para a questão espiritual, ele perde a fonte geradora de recursos. Essa fonte geradora de recursos, para nós, é o Evangelho do Cristo, é a orientação do Cristo, né? Ou seja, que ele está dizendo aqui, que é a vivência coerente com os ensinos do Mestre, né? Seguindo mais um pouquinho. Então, tais ramos são ajuntados, lançados ao fogo e se queimam. É lógico que a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? A gente já falou bastante sobre isso também, mas estamos aqui voltando no mesmo tema, né? Então, tais ramos, aqui Jesus já define que não são todos os ramos, né? Obviamente, mas aqueles que estão desconectados com a videira, desconectados com a mensagem do Cristo, que estão assim completamente, não há nada de prática do bem na vida desses ramos, né? Vamos dizer assim. Seguindo com a comparação, o Senhor nos mostra que os ramos inúteis são queimados, pois já não cumprem mais o seu papel. E aqui só uma referência de um versículo que está lá em Mateus, que no fundo quer dizer a mesma coisa, né? E se o sal for insípido, ou seja, não tem gosto nenhum, né? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E mesmo pisado pelos homens na época, tinha uma função importante, porque como corria aquele sangue, aquela coisa lá dos holocaustos todos que eles faziam, né? Aquilo ficava escorregadio, e o fato de lançar o sal ali no chão impedia que as pessoas escorregassem. Tem inclusive essa função aí, só como curiosidade. Hoje, sabemos que nada se perde na natureza, não é? Esses ramos queimados vão ser transformados e, de uma forma ou de outra, aproveitados pela economia universal. O mesmo se dá com a criatura rebelde. O processo de seleção da vida a tirará, no momento oportuno, de onde ela não é moralmente produtiva e a colocará exatamente onde for melhor para o seu processo reeducativo. Então, às vezes na própria encarnação, ou às vezes numa encarnação seguinte, ou até num exílio, como já foi falado aí, né? E então vai depender muito, a gente sempre fala, né, que em termos de processo espiritual não existe receita de bolo, né? Para cada criatura, cada espírito é uma história diferente, né? Então, às vezes a gente imagina que às vezes a gente entende um pouco mal a questão da lei de causa e efeito, né? Um exemplo que eu gosto sempre de citar, e que eu já devo ter falado com vocês aqui também, é o caso do pai do André Luiz, né? Que ele desvirtuou lá algumas meninas, tal, que até estavam o perseguindo, né, nos mundos, nas esferas mais inferiores, né? E a gente imagina, a princípio, o que pode se imaginar? A lei de causa e efeito. Então, ele vai ter que voltar, vai ter que sofrer
alguma coisa relacionada com isso, talvez ele tenha filhas que passem pelo mesmo processo, ou talvez ele volte como mulher e passe pelo mesmo processo, né? Às vezes a pessoa pode ficar imaginando situações para que ele aprenda, né? Para que ele resgate isso, né? Mas o que acontece com ele? Ele vem casado com a mesma mulher, né? Que era já um espírito que estava numa esfera superior ao nosso lar, ou seja, era um espírito bastante elevado já, né? Então ele vem casado com a mesma mulher, recebe aquelas meninas como filhas para que aquele sentimento sensualizado seja sublimado, né? Seja sublimado. Então veja, são os processos, como está escrito aqui atrás, né? São os mecanismos de correção. São os mecanismos da justiça divina que além de justiça divina, ela tem amor e misericórdia na sua atuação, né? Isso é misericórdia, atuando aí na justiça divina, né? Esse caso, por exemplo, do pai do André Luiz, né? Mas prosseguindo aqui, ele fala uma coisa muito interessante com relação ao fogo, porque aqui está, né? Lançados ao fogo e se queimam, né? Olha o que ele fala aqui, que interessante. Essa aplicação dos recursos da lei pode se dar por meio de um pequeno corretivo ou de mecanismos mais complexos, que, segundo a afirmativa daquele que sabe, Jesus, né, pode queimar e arder como fogo, porém, será também depurador de todas as imperfeições da alma. O fogo é um depurador, né? Mas o que representa esse fogo aqui, né? Agora, veja o que ele fala a respeito do fogo. Importa-nos observar que o fogo só dura enquanto houver combustível que o alimente. Isso é muito importante. Dessa forma, o espírito indisciplinado só passará por processos de dificuldade enquanto a rebeldia impedir seu aproveitamento em faixas mais nobres de realização, onde tudo volta à natural harmonia e ao equilíbrio comum. Então, se o fogo só dura enquanto houver combustível que o alimente, o combustível que alimenta esse fogo, esse processo depurador, é o caso do espírito ainda prosseguir na mesma rebeldia. Então, enquanto ele prosseguir na mesma rebeldia, esse fogo, entre aspas, ele vai perdurar, ele vai existir. Ou seja, as dificuldades aí ainda podem, porque esse processo, né, a gente pensa para um espírito mais endurecido, né, que aí realmente não consegue, por exemplo, participar do seu planejamento reencarnatório, né, que é lançado assim de maneira compulsória, né, para a encarnação, não é isso? Então, enquanto houver uma rebeldia, enquanto houver um desvio, assim, enquanto ele tiver se comprazendo mais com o mal, ele ainda vai estar desvinculado da videira, né? Então, ele pode ainda estar dentro desse processo depurador. No momento que ele se transforma, né? A gente vê o André Luiz, no momento que ele fez aquela prece, que ele mudou mudou a chave de pensar, né? A maneira de pensar dentro dele, as coisas foram se modificando, né? Isso é com relação a esse primeiro versículo. Alguém quer fazer algum comentário? Prosseguir um pouquinho? Lenise, fala, querida. Eu achei bacana, né, ele falar aí dessa a combustão dura enquanto houver alimentando aquilo, né? E que pode ser que pode ser um vazio, um desespero, um endurecimento, um sofrimento íntimo. Mas a gente nota que isso não é Jesus mostrando para a gente que a gente só fica, como é que eu vou dizer assim, que a vida espiritual, por exemplo, ela só existe com amor, né? Assim, para a gente ser alimentado pelo amor, né? Essa ligação entre Deus
porque sem transformação moral a gente não consegue. E eu acredito que o maior perigo espiritual não é errar, é gerar, é secar por dentro, né, Valdete? Quando a gente seca. Então, uma pessoa pode ter sucesso, ela pode ter dinheiro, ela pode ter uma aparência religiosa, mas mesmo assim, né, espiritualmente falando, seca. E então, sem fruto, sem compaixão, sem luz, sem verdade interior. Então, eu acredito que é isso. Secar seria isso, é a gente não ter sentimentos bons, né? Então, Jesus está ensinando para a gente que a alma só floresce ligada a essa fonte do amor. A partir do momento que a gente desliga, a gente seca. Nós estamos lutando para não secar, né? Muito bom, Lenise, muito boa a sua fala, ali, muito bom mesmo. Eu acho que você explicou assim, bem, de maneira bem clara, tudo que a gente comentou até agora aqui. Foi muito, muito legal. Muito obrigada. Prosseguindo mais um pouco, gente. Olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Isso é muito, muito lindo esse versículo, né? Porque a nossa vida, no patamar que a gente está, pelo menos eu vou falar por mim, né? Se tiver algum espírito puro aí no grupo, me perdoe, né? Mas a gente é cheio de altos e baixos, né? Tem hora que a gente está muito, né? Tá bem conectado, tá bem ali, né? Na sua meditação, na sua oração, na sua maneira ali, no seu sentimento elevado, né? Fazendo bem. Tem horas que a gente está maravilha, né? Mas tem hora que a gente dá aquelas patinadas, tem hora que a gente testa a tamanca e começa, né? Faz umas coisas assim, né? Então, a gente tem altos e baixos. Infelizmente, né? No patamar que a gente está, a gente dá umas escorregadelas de vez em quando, né? Então, no fundo, a gente não permanece com ele, né? A gente está por alguns momentos, né? Em outros momentos, a gente dá umas fugidinhas. Então, no momento que a gente permanecer com ele, né? E as palavras dele permanecer realmente dentro de nós, né? Aí vem essa questão que ele coloca aqui: pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Isso tem tudo a ver com o que a gente estudou no capítulo anterior, gente, quando ele também fala isso, mas ele fala de maneira diferente. Ele fala: quando pedirdes em meu nome, né, a gente vai conseguir tudo. Lembra que a gente falou sobre isso? E o que era pedir em nome dele naquele capítulo anterior, né? O pedir em nome dele era um momento onde a gente realmente permanece com ele, né? É o momento que a gente realmente tem aquela conexão mais profunda com ele, não é? Aquele momento, aquele patamar evolutivo que a gente vai conseguir daqui a algum tempo, né? Que a gente vai conseguir falar, a gente falou lá atrás, que a gente vai poder falar: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, vai ser uma conexão perfeita com ele. Então, tudo que a gente pedir, a gente vai conseguir. Por quê? Porque a gente comentou que hoje, de vez em quando, a gente não sabe pedir, né? De vez em quando a gente pede umas coisas que a gente acha que vai ser ótimo para a gente, mas que no fundo, Deus sabe que não, Jesus sabe que não é? Então, por isso que muitas coisas que a gente pode pedir com muito fervor, mas não acontecerão. Às vezes acontece, mas não da maneira como a gente está pedindo, né? E ele fala que tem um momento que ele fala que Deus sabe tudo que necessitas, né? Mas às vezes a gente confunde desejo com necessidade, né? Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Eu desejo, sei lá o quê, desejo ganhar na Mega Sena, né? Mas é uma necessidade para minha evolução? Com certeza não é. Com certeza não é, né?
Então é isso. Agora, então, no momento que a gente chegar nesse patamar, as coisas que a gente vai pedir, a gente vai pedir sabendo, né, tendo um discernimento que hoje a gente ainda nos falha, né, mas um discernimento que realmente vai bater com a conexão com Cristo, batendo com a conexão com Cristo, bate com a vontade divina, né, porque Jesus está com ele. Se a gente estiver com Jesus, a gente está com ele também. Não é isso? Então, Jesus sabia da vontade do Pai. E a gente ainda não sabe direito, né? A gente sabe mais ou menos, sabe lá por volta, assim, mais ou menos, né? Então, é isso que quer dizer essa questão aqui, que a gente estudou bastante isso, falamos bastante sobre isso no capítulo 14, né? Que foi muito lindo, até ele encerra falando, e o verbo se fez carne, vocês lembram disso? Não é? Porque quando a gente tem essa perfeita conexão com Cristo, é como se o verbo se fez carne, ele se faz carne em nós, né? Nós estamos manifestando o Cristo, né? Nos nossos atos, nos nossos bons atos, né? Foi muito lindo aquele estudo. Mas vamos ler aqui o nosso amigo aqui. Então, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, né? Jesus aqui completa o que já dissera sobre a opção do discípulo pelo evangelho. Em um primeiro momento, o recém-converso permanece fiel aos ensinamentos em uma atitude de fora para dentro. Né? O cara que toma contato assim, primeiro ele entende que aquilo lá é legal, né? Que aquilo é uma boa. Vamos tentar ver mais disso aí, né? Ou seja, é uma coisa que veio de fora, a princípio, né? Ele sabe, pelo que já conhece, que é bom a prática evangélica. Você está vendo que é uma coisa boa. Assim se esforça em vencer as suas más tendências e caminhar efetivamente no bem. Então, entendendo que aquilo é uma coisa boa, a gente vai tentando se aproximar, se aprofundar naquilo, né, vencendo as nossas más tendências, e vai caminhando efetivamente no bem. Com o tempo, a criatura realiza seu amadurecimento, e esta se torna uma atitude natural, de dentro para fora. O discípulo já assimilou por completo o que o mestre lhe ensinara. Né? Então, no começo a gente faz assim, eu não vou fazer mais isso aqui, porque isso aqui não é legal, né? Mas vem na nossa cabeça ainda, aí você vem e fala, não, peraí, não vou fazer mais isso, porque não aprendi que não posso fazer. Mas num outro momento, aquilo já não aparece mais, aquilo é natural em você, não vem esse sentimento, eu não vou fazer porque é pecado, entre aspas, né? Entre aspas. Não, você já não faz mais, ou já age de maneira completamente contrária, né? Ou seja, é uma coisa, vira uma atitude natural, como ele está falando aqui, né? É nesse momento que as minhas palavras, isto é, as do Cristo, né? É o que ele está falando, permanecem na intimidade daquele que permanece nelas. E ele, o discípulo, faz-se um também com o Cristo e, por consequência, né, com Deus. As portas, a partir daí, abrem-se. E por ter o adepto do mestre ganho autoridade pela vivência da lei, ele pode escolher com maior liberdade o seu caminho. Na verdade, ele vai ter discernimento mais aprofundado, né, para escolher a melhor opção para o caminho dele, né? Opa, desculpa. Aqui. Pedi o que quiserdes, e isso vos será concedido. Atingida essa fase da evolução, em que a criatura vivencia plenamente o evangelho, em que sua vontade é a mesma que a do Pai, as coisas se tornam mais claras para o espírito. Gente, nós estamos falando de um futuro nosso, né? De um futuro meu, né? Não sei vocês aí, como é que vocês estão. É como eu falei, se tiver um espírito puro aí, me perdoa, né? Mas é um futuro, né? Se você pegar a média da humanidade aqui, é um futuro que nós vamos ainda atingir, né? E compreendendo melhor a Deus, ele pode coparticipar em plano maior de consciência do seu destino e até mesmo do encaminhamento de outros grupos. Jesus diz,
pedi o que quiserdes e isso vos será concedido. Nesse momento, o Espírito já se integrou nas leis cósmicas que dirigem o universo. Sua liberdade deixa de ser liberdade e rebeldia para tornar-se liberdade e obediência. Liberdade e rebeldia é aquela que você não faz uma coisa porque você sabe que é pecado, entre aspas, né? Vamos colocar bem entre aspas, que não é uma coisa adequada, né? Mas aquela rebeldia ainda existe. Mas quando a coisa é automática, né? Vira liberdade e obediência. Obediência, por que obediência? Tem gente que reclama, né? Acha complicada essa palavra. Mas é uma obediência às leis divinas, é uma coisa assim natural. Você obedece aquilo porque aquilo faz parte de você, né? Não é porque você estou obedecendo porque estão mandando. Não, estou obedecendo porque faz parte de mim. Faz parte de mim. Assim, pode ele pleitear para si o que quiser, pois jamais seu querer irá desarmonizar, já que a unificação é uma realidade de sua vida em todos os planos. Porque o nosso querer não irá de forma alguma contra a vontade divina, né? Este é o momento culminante da evolução, é a reintegração da criatura na unidade divina. Ou seja, é o momento que nós vamos atingir, com certeza, porque isso é uma fatalidade na nossa vida, né? A nossa evolução é uma fatalidade, né? É o momento que a gente vai se tornar um espírito bem mais elevado do que somos hoje, né? Do que sou hoje. Vocês não sei, como eu disse, né? Pessoal, algum comentário aqui? Aí a gente tem uns textos do Emmanuel para comentar. Fala, querida. Boa noite, pessoal. Boa eu noite. só queria fazer um pequeno comentário, porque aí, no caso dessa questão da liberdade, me lembrou muito aquela frase de Emmanuel, né? Que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Isso, muito bem lembrado. Que realmente a gente começa se disciplinando até que um dia tudo isso será espontâneo em nós, né? Isso. Então, nós estamos ainda na fase da disciplina. Né? Isso aí. Ah, tá. Muito bem lembrado, Zezé, muito bem lembrado. Sempre Emmanuel, né? Sempre Emmanuel ajudando a gente aqui. E por falar em Emmanuel, né? Tem acho que 2 ou 3 textos dele que ele comenta esse versículo que a gente está vendo. Ele usa umas palavrinhas um pouco diferentes, né? Mas é o mesmo versículo. Ele fala: se vós estiverdes em mim. Lá a gente usa, a tradução do Haroldo está permanecerem, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 64, Êxito. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, aquisição de poder, a posse do ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. É aquele cara que, não, eu estou na casa espírita agora, estou tomando passo toda semana, estou lendo evangelho, fazendo evangelho no lar, só vai me acontecer coisa boa, né? Só vou ter sucesso daqui para frente, né? Então, né? E complicando a própria estrada, observam-se de chofre, em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus
e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Como a gente falou, né? Deus sabe do que necessitais, né? Eu não lembro qual versículo que ele fala isso, mas é o que necessitamos, né? Com certeza será feito em nosso favor, né? E quando ele fala aqui no 9, né? Eu acho interessante isso, né? O nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. E quando ele põe o ganhar aqui, né? Óbvio, com certeza ele não está se referindo aos êxitos que ele até estava imaginando aqui na anterior, aqui, né? Negócios imaginários, aquisição de poder, ouro fácil, prêmios, tal, né? Não, mas o que a gente vai ganhar em termos espirituais, né? Não tem preço, né, gente? Não tem preço. Alguém quer comentar alguma coisa desse texto? Fala, querida. Eu quero comentar. Por favor. Quando as informações, quando deixa de ser informações, as instruções do Cristo passam a ser transformações, a gente corrige atitudes, a gente ilumina as nossas emoções, e vai assim por diante, né? Então, eu acredito que é isso, é fazendo, é transformando dentro de nós, para que isso a gente possa merecer. Não é, Valdete? É. Com certeza, querida, com certeza. Muito bom. Sua fala sempre é muito boa. Obrigada. Mais alguém? Prosseguimos mais um pouquinho. Tem outro texto, né? Que ele comenta o mesmo versículo, ó, que ele mantém o permanecerdes. Está lá no Segue-me, grupo em crise. Agora ele vai falar de... A gente vê, às vezes, muito isso dentro da casa espírita, né? Veja aí, ó. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Né? De vez em quando parece que está tudo bem, de repente acontece alguma coisa que desequilibra tudo, parece, né? Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentende-se em irmãos na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação, nem desânimo. Reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilhada e depois de colocá-la em condições de serviços nos trilhos justos, seguir para a frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor,
esquecendo o mal e lembrando o bem, restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é esforçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejam defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Então, é um texto, né, que faz um alerta para nós, né? Um alerta, porque todos nós participamos de grupos, né? Na Casa Espírita, grupos de estudo, grupos de trabalho, né? E de vez em quando acontecem assim algumas discórdias, alguns conflitos, né? Então, o momento, como ele fala aqui, não é de acusações nem de lamentos, né? O momento é de a gente realmente mostrar se nós como está aqui no versículo que ele está comentando, né? Se nós realmente permanecemos com Cristo, né? Se realmente as palavras do Cristo permanecem em nós, né? Porque a busca que a gente tem que fazer não é de acusação, de lamentar, de acusar ninguém, mas de restaurar, né? De restaurar a harmonia, de buscar a harmonia, né? Hermes, depois Zezé. Ok, boa noite, primeiramente, tudo de bom para vocês. Essa passagem está me lembrando, como está dizendo, nos grupos, dificilmente a gente encontra um grupo coeso. Sempre tem aquele que pode até nem falar, mas fica quieto, mas tem alguma discórdia. Mas se me faz lembrar aquela passagem em que os discípulos de Jesus estavam discutindo entre si quem seria o melhor no reino dos céus. Um dizia que era Pedro, outro dizia que era Judas, outro que era Tomé, e assim a coisa indo. Quando Jesus chega e pergunta o que vocês estão discutindo, que estava havendo uma discussão entre os discípulos, imagine nós, né? E então eles comentam, não, talvez quem será o melhor no reino dos céus. Jesus diz bem calmamente, o melhor no reino dos céus é aquele que usar a caridade. Porque os outros que não usam a caridade, até é difícil chegar lá. Essa é uma passagem que está no mesmo que eu li o livro, mas existe essa passagem. Não sei se até uma poetisa, parece, que comenta isso aí. Que os próprios discípulos, havia lá qualquer coisinha, também discutiam. Então vamos pensar em nós aqui ainda, né? Totalmente ainda faltando coisas para chegar um pouco mais no estado evolutivo. É difícil encontrar um grupo que seja totalmente, a não ser quando todos vão se dar bem. Se tiver um que não se deu bem, já deu discórdia. Essa passagem que eu queria comentar. Obrigado. Ele fala, quem quiser ser o maior, que seja o que serve, né? Que seja o menor, que seja aquele que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Bem lembrado, Zezé? Então, com relação a essa questão, eu estava refletindo, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que ter bem claro, assim, para quem a gente trabalha, né? Porque, às vezes, a gente está num determinado local, numa tarefa, tal, e, às vezes, tem alguma divergência de pensamentos, tal, mas a gente tem que saber, porque a gente vê pessoas saindo
do trabalho, porque fulano fez isso, falou isso e tal. E não é por aí, porque a gente está fazendo para quem, né? Então, isso tem que ter muito claro, porque a gente trabalha para Jesus. E onde quer que a gente esteja, a gente tem que estar munido com os seus ensinamentos, né? E colocá-los em prática no ambiente em que estivermos, harmonizando e procurando compreender, tolerar. Muitas vezes a gente tem que ter a paciência e deixar o tempo passar, né? Porque tem um amigo nosso que está agora no plano espiritual que nos falava o seguinte, né? Às vezes passa uma peneirada, vamos dizer assim, né? Esses momentos de crise, muitas vezes são testes, né, que o plano espiritual permite para avaliar a nossa, por quanto anda, né, aferir mesmo a nossa dedicação ao trabalho, as nossas convicções, né, dos ensinamentos e tudo mais. Então, a gente precisa, né, aquele momento de separação do joio e do trigo, muitas vezes, em pequenas escalas, né? Às vezes pessoas saem, pessoas ficam, etc. e tal. Então, a gente tem que perseverar no bem, né? Porque senão a gente cai nas malhas do eu, que é o grande perigo, né? É isso que eu queria comentar. Muito bom, Zezé, muito bom. Falar isso né? Lembrar, né? Cair nas malhas do eu é complicado, né? E lembrar, assim como você falou, muito importante, né? Lembrar para quem que a gente está trabalhando, né? Para quem que a gente, a quem estamos servindo, né? A quem estamos servindo. Gente, tem mais um texto desse mesmo versículo. Aliás, eu acho que deve ter mais, viu? Mas eu escolhi esses que eu achei mais interessantes, sei lá, mais fortes. Está no Pão Nosso, é o mesmo versículo, né? Sigamos até lá. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito, né? É aquele, né, que nas preces ele determina o que Deus tem que fazer na vida dele, né? Eu quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo, eu preciso que aconteça isso, preciso que aconteça aquilo, né? Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. A gente vai chegar lá, né? Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo, que a gente comentou bastante, né? Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, que é o que a gente comentou, a gente vai ter o discernimento necessário, né, para que a gente realmente saiba o que é necessário e o que não é só desculpa, gente, o que é só um desejo da nossa parte, né? Desculpa aqui. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida nos
apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Aqui nesse texto, ele trabalha mais a questão da oração, né, que é o finalzinho do versículo, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ô, Valdete, seria mais ou menos assim, quanto mais a gente vai colocando o evangelho no nosso coração, mais a gente vai pedindo coisas que nós necessitamos para essa evolução, mais luz, mais entendimento, e assim por diante, né? Seria mais ou menos, a gente vai sabendo o que pedir, a gente vai deixando os nossos desejos ilusórios de lado e vamos pedindo aquilo que é necessário, como você falou ali atrás, não é isso? Com certeza, minha flor, com certeza, querida. A gente vai aprendendo a pedir, né? Vai aprendendo a entender o que realmente importa para a nossa evolução, né? Para o nosso crescimento e para a gente permanecer com ele, né? Não ficar só de vez em quando com ele, né? E acho que a gente é o último aqui de hoje, olha. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Aqui eu achei que o Cláudio Fajardo foi um pouco duro conosco, mas vamos lá. Ó. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Aqui eu lembrei, acho que eu cheguei a comentar com vocês, de uma palestra que a gente teve lá no Papo de Nep com o Tassiro Rangel, que ele falava da alegria de Jesus, da alegria do mestre, né? E ele fez uma comparação, né? Jesus como mestre e um professor. Então, pensando num professor aqui no nosso mundo, né? O que seria a alegria, né? A glória de um professor, né? A glória de um professor seria o fato de você perceber que aquilo que você ensinou para os seus alunos, eles conseguiram assimilar, eles estão aplicando, eles estão entendendo bem, estão aplicando aquilo e se desenvolvendo em cima daquilo, né? Isso seria a glória de um professor, né? Ele fez essa comparação de Jesus como mestre, né? E muito, muito claro. Então, sim, né? Ele será a glória dele, ele será glorificado quando a gente conseguir assimilar tudo isso e conseguir dar os frutos que ele espera que a gente dê, né? Então, nisso, meu Pai glorificado, que deis muito fruto. Nisso define exatamente o que é. Em se tratando da perfeição, não é isso ou aquilo. Não é de qualquer jeito, e sim exatamente como deve ser, ou seja, exatamente como a vontade de Deus. A lei de evolução tem por objetivo encaminhar o espírito à perfeição, e assim reintegrá-lo em Deus. Como dissemos acima, esse é o zênite da evolução, é o ápice da nossa evolução, né? Nisto meu Pai é glorificado, ou seja, Deus, no entendimento superior do Cristo, glorifica-se com o cumprimento de sua soberana lei, e ela se cumpre finalmente quando a criatura se torna una com ele, o que se dá pela obediência à necessidade de produzir fruto, e muito fruto, representando não só a quantidade, como principalmente a qualidade, que é a característica primordial do reino. Isso é importante, né? Não é a quantidade, né? Mas a qualidade das questões que você faz, né? Ou seja, não é quanto você faz, é como você faz, né? E que sejais meus discípulos, porque voltando aqui ao versículo, né? Nisso foi glorificado o Pai, para que estejais produzindo frutos
e vos torneis meus discípulos. Quer dizer, tem que se transformar em discípulo dele. A glorificação do Pai é dinâmica. O adepto se transubstancia e, ao mesmo tempo, fecunda os outros pelo exemplo da sua conduta. Dando continuidade ao que foi dito no início do versículo, é imperioso produzir frutos e torna-se discípulo do Cristo, isto é, fazer como ele fez, amar como ele amou. Esse é o discípulo, né, que faz o que o mestre ensinou. Atingir a condição de discípulo de Jesus, olha o que ele fala, é algo muito raro na humanidade. Não é título por participar dessa ou daquela religião, mas atributo daquele que é fiel a Deus. Fiel à vontade divina, né? Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá são exemplos práticos de que não é o rótulo que qualifica aquele que vive em comunhão com o Eterno, mas como ele viveu, né? Como ele viveu sua vida, servindo sempre a todos e a todo instante, dando de si e com alegria rendendo graças ao Senhor da vida. E aí, pessoinhas? E aí, crianças? Algum comentário? Vamos ler, Emmanuel. Vamos ler, Emmanuel, para esclarecer um pouco mais aqui? Então, ele comenta esse versículo aqui, né? Está no livro Segue-me, no capítulo 28, somente assim, mas está no livro Fonte Viva também, capítulo 45. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condução simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis, mas, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumadas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável. Todavia, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias, contudo, representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, de amor e esperança, de fé e alegria, de justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo.
Esse texto, gente, me fez lembrar, quando ele fala aqui atrás, né? Quando ele fala aqui atrás que muitas coisas podem representar as flores perfumadas, ou as folhas verdes, bonitas, só, né? A gente lembra daquela passagem da figueira que seca, né? Que Jesus procura figo e não tem figo na figueira, porque a figueira estava cheia de folhas, estava linda, maravilhosa, né? A aparência era fantástica, mas frutos ela não estava dando nenhum, né? Aí que vem a passagem, a parábola, né? Da figueira que ele seca, né? Porque, então, não adianta, tem muita coisa que se faz para mostrar muita coisa, né? Tem muitas coisas exteriores aí que a gente pode fazer, mas o importante são os frutos, mas os frutos em função de auxílio do próximo, né? Então, é fruto de paz, sabedoria, amor, esperança, fé, alegria, justiça, misericórdia, trabalho pessoal digno e constante, né? Mas sempre em prol do próximo, né? Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno, né? Ou seja, que a gente lê, parece o quê? Parece que, nossa, eu estou crescendo aqui, né? Estou lendo tanto. São folhas, né? Folhas só, ou flores perfumadas. Fruto mesmo é quando eu estou agindo com relação a alguém, algum trabalho, alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa de bem que possa auxiliar alguém, né? Comentários? Temos mais um texto aqui do Emmanuel para ler, mas pode falar, querida, pode falar. Primeiro a Sueli, depois a Zezé. Eu penso também, né? Boa noite a todos, a todos, o Hermes também está aí. Não, eu penso também que esse trabalho, né, ele também contempla o nosso íntimo, né, para que a gente possa se voltar para o próximo, né, dando o melhor, é preciso que a gente entenda também e procure, né, esse autoconhecimento que a gente precisa, que às vezes a gente acha que está fazendo bem para alguém, e aí a gente se equivoca, não era aquilo. Quantas vezes, né, isso acontece, e aí a gente, poxa, eu pensei, a gente se decepciona. Então, também um trabalho de autoconhecimento, né, a gente se perceber, e esse trabalho, ele é recíproco, é vivendo mesmo, vivendo, agindo, e procurando nos conhecer, para que a gente possa também dar frutos melhores, vamos dizer assim, né? Com nossos exemplos, muitas vezes só com os nossos exemplos, sem precisar falar nada, a gente está passando uma mensagem, a gente está passando, né, uma forma uma conduta, uma forma de ser. Então, assim, muitas vezes você vai falar com alguém, uma palavra, às vezes, não cai bem, né? A pessoa talvez receba aquilo, se magoe, a gente toque um pouquinho no orgulho. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, né, conosco primeiro, para que a gente possa auxiliar o outro, sem invadir muito, né, naquele terreno que a gente ainda não conhece tanto. Só isso que eu queria comentar. Muito bom, querida, muito bom, muito bem lembrado. Zezé? Então, eu estava aqui fazendo uma imagem, né, dessa questão do fruto, né, porque se Jesus é a seiva e nós somos os galhos, né, que vão sustentar os frutos, então é importante, né, que a gente dê muitos frutos, mas esses bons frutos vão depender dessa seiva
que nós precisamos buscar, que é Jesus, né? Porque se pautarmos nossas ações, nossos pensamentos, né? Aquilo, as nossas emoções, buscarmos realmente nos exemplos de Jesus, colocarmos em prática na produção do bem comum, né? Porque Jesus, se é Jesus, é bem comum, né? Então, esse alimento que deve nos dar força, nos dar direção, nos dar essa seiva que vai, com certeza, produzir bons frutos, porque na hora que nós não nos ligamos a essa seiva, nós secamos, como disse a Lenice no começo, né? Nós secamos, então precisamos estar assim, com bem juntinho, né, dessa seiva e nos alimentando sempre, né? Porque uma produção de uma videira, ela é sazonal, né? Ela precisa desse alimento sempre. E nós, na hora da produção dos nossos frutos, é importante que eles estejam bem sedimentados nesse alimento, né? Que é Jesus. É isso que eu queria comentar. Interessante, né, essa figura que você lembrou, né? Eu fiquei aqui pensando, montando a imagem também aqui na minha cabeça, né? Porque você falou, nós somos os ramos, né? Como está escrito nós somos os ramos que produzem os frutos e que sustentam também os frutos, né? Sustentam. Então, isso eu acho que representa muito a questão do nosso compromisso, né? De no ato de assumir algumas funções, alguns trabalhos, né? Como a Sueli falou, né? De trabalhar muito aqui quem somos, o que somos, qual as nossas responsabilidades, né? E para poder sustentar aquilo que a gente está produzindo, né? Agora, é interessante que me veio na cabeça, assim, Zezé, porque um galho, às vezes, dá muito fruto e ele quebra, com o peso dos frutos. Né? Você falou alguma coisa, mas está com o microfone desligado. Se ele não estiver forte, né? Se ele não estiver forte, ele quebra. Mas também me veio isso sim, né? Como ele precisa sustentar aquilo, ele precisa se fortalecer por dentro, né? Aí vem aquilo que a Sueli falou, né? Mas, às vezes, os frutos são tantos que realmente o galho quebra. Quando a gente está eu sou do meio do bichinho do mato, né? Sou meio de sítio, então a gente vê muito isso. Era, né? Agora não sou mais, estou aqui, né? Então, os galhos às vezes quebram, né? Às vezes eles ficam assim, até ligados à árvore por uma parte só, né? E continuam ali alimentando aquilo, mas às vezes quebra mesmo, sai, né? Então, o que será, o que representaria isso, esse galho que quebrou, né? Porque os frutos ficam, os frutos não morrem, os frutos ficam, né? Então, o fato de você ter em mente que de vez em quando é o teu sacrifício em prol do bem do próximo, né? Me foge a palavra aqui, é o total desapego mesmo à questão. Fala, Sueli, o que você ia falar aí? E eles serão cortados também, né? Porque a videira acontece isso, né? Você Sim, olha, você olha em determinado ponto assim da época do ano, só tá aqueles galhos secos assim, sem nada, né?
Ele teve que sofrer podas, tal, para ele poder ficar ali e, na hora certa, dar o fruto, né? Eu acho que também a renovação, né? Tudo na vida se renova, né? Tudo na vida se renova. Por exemplo, a gente vem, a gente encarna, a gente desencarna, a gente dá fruto, depois a gente cede lugar para outro, né? E aí vamos para outras paragens, né? Eu acho que é uma representação assim, bem interessante, né? Não é à toa. A Sueli ligou e desligou o microfone, depois eu passo para a Lenice. Você queria falar alguma coisa, Sueli? Não, não, eu só, quando você estava falando, agora até esqueci que ia falar entrega, né? É, Você falou a do De sacrifício, né? desprendimento, isso, do sacrifício. desapego e tudo, né? Da Isso. entrega, de realmente vivenciar mesmo, né? Essa condição desse alimento, dessa nutrição divina. E aí a gente não vai quebrar, o galho não vai quebrar, vai aguentar firme. Mas ele quebra por um sacrifício em prol do outro, né? Isso que, isso que a gente vê, né? Interessante isso. Fala, Lenise, querida. Eu adorei você falar isso, porque se o galho for representar a nossa estrutura espiritual, então, quando a gente assume tarefa demais, por exemplo, né, que quando a gente quer salvar o outro, quando a gente acumula responsabilidades demais, esquecendo da nossa própria dor, esquecendo do nosso próprio problema, pode ser que a gente quebre mesmo. Por mais que você esteja produzindo a sua estrutura espiritual não está conseguindo aguentar o baque, porque você está em prol do outro só. Eu achei bacana você falar isso, sabe? Assim, alertar para esse lado, sabe, que quebra. Uhum. Eu tenho um pé de limão aqui, ele está carregadíssimo. E você acredita que ele não quebra, mas é muito limão. Eu estou impressionada de ver, eu queria tirar uma foto depois mandar para vocês. Tanto limão, e ele não quebra. Ele não quebra. E lá tem um monte de assim no chão, mas ele não se quebra. Está bem nutrido, né, Lenise? Nutrido. Que legal, gente, que legal. Foi muito boa essa reflexão, viu? Gente, eu acho que eu tenho mais um texto aqui, podemos ler? Vamos lá. Do mesmo versículo, né? Na exaltação do reino divino. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. Emmanuel é duro, né, gente? A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé, que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. O verbo que ele mais gosta, né? Serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. E aí, mais comentários? Sem comentários. Valdete, a gente
a gente nota que, por exemplo, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus fazia tudo, mas ele também silenciava, ele também buscava a oração, ele buscava essa conexão com o alto. Então, eu acredito que você faça tudo, mas você tem que estar ligado, você tem que estar alimentado, como diz a Sueli, você tem que estar nutrido, né, por essa seiva para que você possa realmente servir incansavelmente, porque aí você já não cansa mais, né, porque você tem estrutura e está alimentado. Muito bom, muito bom mesmo. Crianças, hoje nós paramos por aqui, hoje até terminou mais cedo. Tudo bem? Mais algum comentário? Mais alguma? Se eu tivesse perto da Lenice, eu ia querer uns poucos de limão para fazer umas limonadas aqui. Sabe, eu dou sacada para as pessoas, mas cada dia mais limão dosado, né? Eu também ia querer. Dá para vocês. Qual limão que é, Lenice? Aquele capeta. Capeta? Que limão é esse? Você não sabe um que é assim, como é que eu vou falar? O China? China. Aqui Nossa, a gente chama de limão capeta. Ele acho é que amarelo? Ele é amarelo. Ah, Amarelo. pequenininho. Mas ele é muito ácido. É limão mesmo. E é pequenininho, é daquele menorzinho, é tipo Tahiti. Não, ele é maior do que o Tahiti. O Tahiti é mais puxadinho, né? Ele é redondinho mesmo. Sim. bom, pessoal, vamos conversar depois de encerrar. Os limões. Pessoal, a reunião foi excelente, foi muito boa. Agradeço muito os comentários, foram fantásticos, né? E então, gente, se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta e prosseguimos aí com o nosso estudo de João, que está sendo, para mim, está sendo fantástico. Espero que tenha sido assim bom para vocês também. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração e cuidem-se. Fiquei feliz de ficar até o final hoje.